Olá, YouTube! Seja bem-vindo a mais uma aula, mais um estudo, na verdade, do Espiritismo na Arte, aqui no YouTube da SEC. Sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais notificações dos estudos, palestras e vídeos sobre evangelização que vão aparecer para você se você ativar o sininho aqui da SEC, que a gente produz esses conteúdos, tá bom? Além de comentar, se quiser também, aqui embaixo na descrição, tem o nosso link para você participar do nosso grupo do WhatsApp, e aí nesse grupo você poderá receber o link do Zoom para a gente poder participar aqui todas às 18h30, terça-feiras, desse estudo maravilhoso do Leon Denis, chamado Espiritismo na Arte, desse livro esplêndido, que até agora tem nos causado muitas coisas boas. Hoje, antes de fazermos a prece, nós vamos... me veio uma inspiração na semana passada, e aí, esta semana... Só que me veio a inspiração na semana passada, a gente fez, né? Só que a gente não gravou. E a partir dessa semana nós iremos gravar todo início, toda a nossa leitura inicial para fazermos a prece será um poema escolhido aleatoriamente de Parnaso de Além-Túmulo. Essa obra psicografada por Chico Cândido Xavier, maravilhosa, obra divina. E aí nós vamos ler o Parnaso para que a gente possa nos sintonizar essas poesias maravilhosas de Parnaso. E aí a nossa querida, o nosso querido, na verdade, Lúcio, ele pediu a nossa poesia número 6. Na verdade, não é a poesia, né? Na verdade, é o item número 6, que é esse autor chamado Afonso de Guimarães. Muito lindo. Afonso Henrique da Costa Guimarães, poeta mineiro, natural de Ouro Preto, nasceu em 24 de julho de 1870 e desencarnou em julho de 1921. Magistrado, jornalista e poeta, notabilizou-se principalmente pela tonalidade mística do seu astro, qual se afirma em suas obras Dona Mística, Septenário das Cores, Kyriale, Escada de Jacó, e etc. E o nome deste poema se chama Aos Crentes, ok? Eu tenho que marcar os poemas que a gente já leu, inclusive, para não ter problema. É possível escolher mais de uma vez os poemas, mas não é possível... Porque é possível escolher mais uma vez o item, mas os poemas a gente lê duas vezes, aí é complicado, tá bom? Vamos lá. Aos crentes. Ó crentes de uma outra vida, que andais no mundo exilado, nos caminhos enevoados, lendo o missal da amargura. Esperai a sepultura, ó crentes de uma outra vida. Tangei harpas de esperança nas lutas de vossa esfera, porque a morte é a primavera, luminosa, eterna e imensa. Filhos da paz e da crença, tangei harpas de esperança. E assim, Senhor querido, depois dessa poesia, harmonizados por essa fala, é que agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, todos juntos,
para mais um estudo do Espiritismo na Arte, deste livro de Leon Denis, que nos abre os olhos, que nos faz refletir e pensar cada dia mais em uma arte que nos fortaleça e que nos ilumine, por dentro e por fora. Esteja conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. E agora, como prometido, ó, as pessoas estão muito tímidas hoje. Tá parecendo eu, que eu sou um cara muito tímido. Abram aí a... Por que você tá rindo, Luiz? Eu sou totalmente tímido. Ai, Jesus, tá parecendo a Miriam. A Miriam também, quando eu falo que eu sou tímido, as pessoas ficam rindo. Ela fica rindo na minha cara. Não é? Nem imagino Gente, por quê. gente, vamos lá então. A gente prometeu também na aula passada, como a gente fez na aula passada também, meu Deus, hoje está só o passado. A gente prometeu que a gente ia comentar também esses, pode ser rápido, não tem problema, esse poema que a gente, o que identificou. Então eu peço por favor, inclusive, a Jordan, que é o nosso, que está mais familiarizado, né, a poesia, que eu conheço, na verdade, aqui no grupo, né? Então, que ele pudesse comentar. Na verdade, esse aí me traz uma sensação, não sei para vocês, da questão da pós-vida, né? Da questão dos nossos amigos cristãos, né? Dos crentes, na verdade, é porque crente me traz sempre essa sensação dos protestantes, né? Talvez seja essa questão que traz para mim, porque ele mostra para essas pessoas que ainda não acreditam, né, ou que não acreditam, ainda não, né, que não acreditam na questão da vida após a morte, né? Apesar que ele fala, ó crentes de uma outra vida. Então, realmente eu acho que talvez não seja para uma religião específica, talvez seja para nós mesmo, né? Que andais no mundo exilados, nos caminhos enevoados, lendo o missal da amargura. Eu acho que ele faz esse contraponto em relação aos crentes, porque o que seria um missal? Eu não sei, talvez. Acho que É o talvez livro romano usado nas missas do rito romano, viu? Por para isso que eu celebrar achei um que, poema. por isso, por isso que eu acho, desculpa, Bruno, por isso que eu achei que talvez ele estivesse identificando para as pessoas que não acreditam nessa, né? Ou seja, para os nossos amigos, colegas de cristianismo, talvez, né? É Eu acho que ele está falando de quem acredita mesmo. de quem Ele, acredita, ó, você acha? eu acho o contrário, porque tanto ele fala, esperai a sepultura, ó crentes de uma outra vida. Aqueles que creem em uma outra vida, esperem, porque vocês vão ser consolados. Acho que a vibe é essa. É verdade, Jordan. É verdade. Viajei aqui na maionese. Interpretações diferentes só, rapaz. Muito bom. Eu E gostei aí, como que isso tem a ver com a arte que a gente vai estudando, porque ele fala, tangei as harpas de esperança. Então, as melodias de esperança é aquilo que a gente tem que pegar nas nossas lutas da nossa esfera, porque a morte é primavera. E ele fala a última coisa, tangei harpas de esperança. A gente tem que realmente que tocar as harpas da esperança e entoar os cantos de, de que a vida não acaba aqui agora.
E sabe o que é o mais engraçado? Que ele fala que porque a morte é a primavera, né? Que no caso é o florescer, cara, né? É essa questão do, quer dizer, se eu não estou enganado, né? Eu sou muito, é isso mesmo, né? O florescer, é essa questão de desabrochar. E às vezes parece que a morte, na verdade, é o outono, né? Que é o cair das folhas, que é. Pode falar, Bruno. Não, tem uma coisa muito interessante que o Haroldo fala sobre os ciclos, que todos os ciclos eles têm uma parte ascendente e uma parte descendente. E a primavera, num contexto das estações do ano, ela é o começo da ascendência. É quando você começa a florescer as coisas, quando começa a ver o calor. Então a primavera, a morte, é quando a gente vai começar a ascender para a nossa real existência espiritual. Porque aqui a gente está ainda na parte descendente do nosso ciclo, que é o inverno das provações que a gente passa, de todas as dificuldades que tem na matéria, e aí, a partir da morte, a gente começa a, a subir para a nossa real existência. Achei muito maneiro. Muito legal. Muito, muito, muito legal. Eu acho que é como você falou, né? Cada estação, ou você fala que, na verdade, cada estação tem uma característica específica, ou cada estação tem alto e baixo. Então, por exemplo, o inverno tem alto e baixo. Foi isso que ele falou? Não, Ou ele fala que e ao contrário, né? o que eles são um ciclo. Ah, Tipo, entendi. por exemplo, o ciclo de quanto tá quente. O verão tá aqui em cima, aí o outono vai caindo, aqui embaixo é o inverno, e a primavera é o começo do ascendente, do começar a florescer as coisas, do começar a vir o calor. Hum, legal, cara. Muito bom. Muito, 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 muito bom. Show de bola. E é legal, né, essa questão do Tanger Harpas da Esperança, porque eu estava lendo essa. Eu estou, ô Jordão, já comecei a ler o livro lá, que só a gente que está atrasado nesse livro, né, cara? Tem que Nossa, pegar com o Bruno, mano. eu tava ouvindo ele, na verdade, então já estou na metade, inclusive. Então eu tenho um audiobook dele no YouTube, eu estou ouvindo ele lá. Inclusive, a esperança é a tônica do livro, né? A questão da esperança, desde os seus primórdios, onde, inclusive, eu não sei se foi Jesus que criara a primeira bandeira do Brasil, e que ela era branca, né? Aquela bandeira toda branca, se eu não me engano. Tem uma bandeira, uma das primeiras bandeiras do Brasil, acho que é toda branca. Tem alguma questão dessa, mas a tônica é essa da esperança, é sempre essa que eles expõem no livro, né? Que o Brasil, como assim na música também, né, é a terra da esperança, e isso me lembrou muito essa questão, né, do que esperança sempre me lembra verde. O Bruno tá pesquisando. O Bruno é o nosso pesquisador, nosso pesquisador. É essa aí a primeira bandeira do Brasil? Rapaz, tem uma Eu acho que bandeira, é. cara. Tem uma bandeira toda branca, que eu acho que era do Brasil, cara. Uma bandeira toda. Não é toda branca, é branca com esses detalhes e tal. Agora eu não lembro. Mas enfim, depois a gente pode pesquisar. Vamos seguir aqui na nossa. Porque senão nós vamos atrasar. Se você achar aí, Bruno, beleza. Se não achar, beleza também. Beleza também, beleza também. Gente, a aula passada foi realmente, a gente falou muito, né? Mas eu acho que a gente conseguiu acabar aqui. Aqui, ó. Então, hoje nós vamos falar dessa parte aqui chamada oratória. A oratória é o gesto, a inspiração dos grandes oradores. E isso é super interessante da gente falar. Muito, muito bom.
que fica aqui dentro da parte que ele chama, ele divide por parte, né? Não divide por capítulo, ele fica aqui dentro da parte 4, né? E aí, que se chama a oratória e o gesto. Lembrando para quem está aí, o Jander e o Estácio, se quiserem levantar a mão. Eu não sei se o Estácio tem microfone, que é algo comum de acontecer em alguns casos aí, quando entra no computador e o computador não tem microfone e tal, etc, né? Então não é possível falar. Mas se quiser, você pode escrever no chat aí, ok, Estácio? Fique à vontade. Vamos lá. Na oratória, um minuto. Na oratória, o movimento do pensamento é representado não apenas pela palavra, mas também pelo gesto que sobre ele chama a atenção e acentua seus efeitos. Nisso, mais em que qualquer outra matéria, uma justa medida se impõe, porque tanto o excesso como a ausência de mímica devem ser igualmente evitados com cuidado. A maior parte dos grandes oradores... Eu queria falar, acho que ele vai mudar de assunto aqui já. Isso aqui é super interessante, né, cara? A questão da mímica, quando você tem essa fala e se expressa muito bem, né? Tem oradores que são muito caracterizados, né? Pelos seus gestos enérgicos, né? Ou gestos melódicos, harmônicos, né? E isso é super interessante o que ele falou, porque quando a gente vai se comunicar, de fato a gente, né, principalmente numa oratória, a gente tem esse molejo, principalmente com as mãos e tal, etc. E essa questão do movimento, né? Essa que ele fala que é representado não apenas pela palavra, é super importante para a gente, né? Para a gente identificar aí. Por exemplo, a questão da língua de sinais, né? Que é uma língua que ela não tem expressão da palavra em si. Na verdade, quem aprende a línguas de sinais, às vezes, né, que não é mudo, na verdade, não, que não é surdo, né? Na verdade, ele às vezes fala alguma coisa. Quando ele está se expressando, ele fala, né? Porque mistura as duas coisas, né? As duas línguas. Mas geralmente ela é falada apenas pelos gestos e tal. Inclusive, alguns gestos têm questões enérgicas também, né? Então, quando você fala um negócio assim, tipo, sei lá, alguma coisa assim, às vezes você tá... Eu nem sei se o que eu fiz aqui, ainda bem que não apareceu nada com as mãos aqui, mas talvez tenha algo... Mas se você fala de uma forma mais enérgica, sim, isso demonstra, né? Ou angústia, ou raiva, ou algum outro sentimento que pode ser expressado através dessa energia que você impõe no gesto, né? E isso é super interessante. Inclusive, para as minhas crianças, a gente tem... eu dou aula para crianças de 4 e 5 anos e essa semana, né, a gente posta atividades para eles, né? E essa semana os temas das atividades... Ai, meu Deus, peraí. Os temas das atividades eram histórias sem texto. Então, para a gente perceber também que até a questão do não existir texto ainda identifica um tipo de
não é um tipo de sentimento, eu ia falar um sentimento que isso é muito comum na arte, né? Através da dança, através da música não canção, né? Não tem uma letra, né? Não tem uma poesia. É muito comum a gente sentir algo relacionado a isso, né? Isso também é até uma forma de comunicação. Mas existe uma questão comunicativa mesmo, que você não precisa dessa palavra, você não precisa da fala para poder expressar o que você quer comunicar, né? Inclusive na arte é muito comum, como eu falei, o que você quer sentir. A Laura ou o Lúcio quer falar. Ainda bem que meu gato está destruindo minha casa aqui, eu preciso ver o que ele está fazendo. Oi, então, enquanto o Matheus estava comentando, eu lembrei de uma coisa, né? No caso, que a gente vê que tem bastante energia, por exemplo, na fala, né? Tem bastante entonação também, as próprias gírias ou até mesmo determinadas expressões, né? Eu vi isso claramente e até não é bem as expressões, são os... Ai, meu Deus, eu esqueci agora. São algumas gírias, né, de cada região e dentre outros, porque a gente sabe que muitas vezes tem o mesmo objetivo, mas muitas vezes a gente não percebe isso. Um exemplo muito forte aqui do Nordeste, por exemplo, é o oxe e o oxente, né? São expressões que são carregadas de uma energia muito grande na hora que nós expressamos determinada coisa. E aí ainda tem, né, essa questão, por exemplo, de ser duas denominações, né, que são parecidas na hora da fala e que a gente acaba utilizando em situações diferentes muitas vezes. A entonação diferente, uma energia diferente a depender. Então é muito legal a gente ver isso no nosso próprio dia a dia, né? Que muitas vezes a gente não para analisar. Enquanto o Matheus estava falando, eu estava me lembrando disso. O quanto as gírias de cada região, por exemplo, traz uma entonação diferente, né? Uma energia diferente na hora dessa fala. Inclusive, eu lembrei disso porque justamente na Combrage nacional que teve lá em Brasília, um menino de Rondônia me indagou, terminou assim a oficina, né, na hora do intervalo, ele me indagou. Tá, mas peraí, vem aqui. Aí eu fui lá, quando eu cheguei, ele, tá, mas qual é a diferença do oxe e do oxente? Pelo amor de Deus, que eu não entendi. E aí comecei a explicar. Então é muito legal a gente ver isso, né, essa questão até mesmo na nossa fala do dia a dia. Era basicamente isso. Não sei se acrescentou em algo, gente, mas por favor, Sim, perdão aí. com certeza acrescentou em algo. Realmente a entonação, dependendo do que você fala, né, fica muito, muito específico. Por isso que tem uns memes, né, na internet, né, sobre algumas palavras que fala, né, por exemplo, algumas palavras por trem, dependendo do que você fala, identifica bilhões de coisas. Ou identifica o que você quer falar, um monte de coisa. Oxe, oxente, até a forma que você fala oxente também identifica alguma coisa, né? Então, é muito legal isso mesmo. Sobre essa questão da comunicação, eu queria só fazer uma colocação rapidinho, que eu achei incrível como você levantou a bola aí da questão de comunicar sem fala, e a Laura trouxe a questão de comunicar com uma fala caracterizada. Na hora eu tinha lembrado do Chaplin, porque você vê os vídeos e as interpretações dele, você entende tudo o que está acontecendo. Ou até aqueles curtas que a Disney faz antes dos filmes, que muitas vezes é só a música e a interpretação do personagem que está vivendo a história, e você consegue se emocionar com aquilo. E então esse trecho do Leão me lembrou muito a arte cênica. Apesar de ele estar falando da oratória, do gesto, isso tem tudo a ver com o teatro. Porque o teatro muitas vezes é isso. Da mesma forma que a fonte importa para um cartaz,
da forma que você escreve, coloca a fonte, pode ser amedrontador ou romântico, a maneira que você pronuncia e interpreta essa sensação do que se diz é impactante. Então, eu acho que é uma reflexão muito bem estruturada, apesar de ser em um parágrafo do Leon, porque ela traz a reflexão de que nós precisamos saber a medida certa do gesto que a gente está fazendo. Porque ou o gesto ele rouba a cena e a pessoa não pega a mensagem, ou fica frio, morto. Seja uma palestra, seja uma interpretação teatral, e assim por diante. A energia faz toda a diferença mesmo nessa questão. Rapidinho, ô, Matheus, Pode eu falar. gostei muito disso que o Edu trouxe no bate-papo, né, no chat, que ele falou, a gente sente antes de pensar. Então, é uma coisa bem diferente daquilo que vem trazendo, né? Que é o sentir nas palavras que a gente está emanando, né? A energia que vem nela. E quando a gente fala determinadas expressões, que foi como eu trouxe, primeiro a gente sente e depois acaba falando, né, a palavra. Normalmente é meio que esse sem o pensar, realmente, é automático. É muito, muito legal isso que ele... Sebastião, pode falar. Oi, meu querido. Boa Tudo noite, bem? tudo bem? Seja Boa bem-vindo. noite. Igualmente, obrigado. Eu acho que a gente pode sentir muito isso também, né? Também na ópera, porque no final do que eu acabei meu doutorado, o governo francês colocou os alunos no ônibus para conhecer o norte da França e nós chegamos a Estrasburgo, que é uma divisa com a Alemanha, entendeu? Então, eu tive a oportunidade de assistir a ópera em alemão, eu não sei nada de alemão, e de um lenhador, entendeu? E eu entendi todinho o drama da mulher, me lembro como hoje, isso tem 40 anos, porque meu filho nasceu lá e ele está com 41, então tem 40 anos. E o drama da mulher que vivia feliz com o marido, e o marido lenhador foi para a mata cortar lenha e acabou morrendo, e depois ela, na ópera, passou aquela dor toda para a plateia de você se emocionar como se fosse na sua língua, entendeu? Aquele gesto, aquela articulação e tudo mais, né? Então, acho assim que é um exemplo muito fantástico. E no meio jurídico francês, tem nos tribunais também um outro exemplo que não tem nada a ver com o primeiro, é o que eles chamam de jeu de manche. Jeu de manche é aqueles gestos com o braço que o criminalista, no auge da defesa, ele faz com o braço para a manga da toga, né? Mexer e faz aqueles gestos, como os romanos também faziam no Senado, jogando as suas vestes por cima do braço. E isso aí são truques de oratória de grande valia que embelezam até a oratória, né? É só isso mesmo. Obrigado. Obrigado, Sebastião. Muito bem. Sempre nos sempre abrilhantando nossa aula com experiências e com falas muito extraordinárias. Obrigado. Eu estava procurando aqui mas eu não consegui. Eu não achei, eu não achei. A gente fez uma... Eu não sei se o Bruno estava, mas a gente fez um estudo com a Laura, que falava sobre a nossa alimentação. Acho que o Jordan estava. E aí a gente... Agora não lembro o livro. E eu tinha falado
Eu tinha pesquisado aqui e marcado, mas é tanta coisa aqui na minha cabeça que, pelo amor de Deus, não está mais aqui no Google Keep. E aí agora o livro ele falava que tem um processo, né? Tem um processo de... Ai, rapaz, meu Deus do céu. Tem um processo que se dá nessa questão do pensamento, né? Ele, na verdade, você pensa, depois você cria uma ideia, depois você fala e depois você age. Eu acho que é esse o processo. Agora, eu não sei qual é o livro que fala isso. É um livro famoso. Não sei se é o Codificador. Não é Codificador, não. Esqueci o nome do livro. Consolador? Eu tinha... O Consolador, eu não sei se é ele. Eu não sei se é ele. Eu não sei. Enfim, mas tem esse tipo de processo que o Jordan falou aí, né? Que antes da gente falar, tem todo um processo de pensamento, de criação de ideia, né? E depois tem a nossa fala, depois disso tudo, né? Então, antes da nossa fala acontecer, tem toda uma questão envolta, né? E a partir daí você pode, enfim, colocar nela, a partir daquilo que você criou, das ideias, dos seus pensamentos, né? Colocar o que você pretende nessa fala, né? É por isso que é super importante a gente poder ser habituado do que temos pensado, do que temos criado como ideias em nossas mentes. Né? Porque o pensamento vem do alto, no caso da oratória, a inspiração. Então, se você quer ver um exemplo dessa inspiração, é quando você vê a latinidade desencarnada inspirando Danton na autodefesa perante o tribunal do júri. Então, você nota que aquilo ali não é dele, que ele vai falando, citando frases, que num ser humano normal não tem como. Basta entrar na internet e ver o filme Danton e a Revolução. E ainda sobre... Então, primeiramente, vem a inspiração do alto, aquilo é jogado no seu pensamento e depois verbalizado, né? A ordem é essa. E ainda sobre os gestos, né? A biografia de Castro Alves, toda a biografia de Castro Alves fala que quando ele recitava o Navio Negreiro no Teatro João Caetano, hoje Teatro Castro Alves, em Salvador, ele esticava a mão e fazia esse movimento assim com a mão e falava: estamos em pleno mar. E naquele gesto que ele fazia, assim como se fosse a marola do oceano, a plateia ficava toda extasiada. Entendeu? Aquele simples gesto de quem falava: estamos em pleno mar. E começava a recitar o Navio Negreiro, com 17 anos de idade. Jesus amado. Que legal, cara. Caraca, muito bom, muito bom, muito bom. Essa questão do gesto com a energia mesmo, ela faz toda a diferença. Muito, muito legal, gente. Muito legal. Olha só, a gente ficou, nossa senhora, muito tempo em um parágrafo. Olha só que legal, que bacana. Normal isso, né? Na nossa aula, a gente fica em um parágrafo quase metade da aula. Se não a metade, né? Vamos lá, vamos continuar então. A maior parte dos grandes oradores recebe a inspiração do invisível, como é o que o Sebastião falou para nós neste momento. Essa inspiração chega até eles em ondas rápidas e faz surgir as expressões, as formas, as imagens que provocam o entusiasmo das multidões. Em certos momentos, eles se sentem como se fossem erguidos da terra e levados por uma corrente irresistível. No decorrer
No decorrer da minha carreira de conferencista, experimentei muitas vezes a sensação de uma poderosa ajuda oculta e eu conhecia a sua causa. O espírito Jerônimo de Braga, meu protetor, meu guia, sempre me assistiu na minha tarefa de propagandista. Às vezes, no momento de aparecer diante de um numeroso público com frequência indiferente ou mesmo hostil e de tomar a palavra, eu era vítima de um mal físico, de uma violenta enxaqueca que paralisava meu pensamento e minha ação. Mas, então, respondendo ao meu ardente apelo, à minha prece, o espírito do meu guia intervinha. Por uma enérgica magnetização, ele restabeleceu o equilíbrio orgânico e devolvia minha lucidez, meus meios de agir. Outras vezes, após debates contraditórios que duravam várias horas, após lutas oratórias com contraditores obstinados, materialistas ou religiosos, apesar do meu esgotamento, eu ainda encontrava inflexões, entonações vibrantes que pasmavam e abalavam o auditório. Um dia tive a compreensão desse fenômeno ao vê-lo acontecer sobre os meus olhos. Encontrava-me em Aix-les-Bains. Obrigado, a pessoa, olha só. Estamos aqui com uma pessoa que viveu, passou um tempo lá na França. Obrigado. Como é que é, Sebastião? Fala aí para nós. Aix-les-Bains. Aix-les-Bains. É uma cidade lá, Aix-les-Bains? É uma cidade. Da Normandia. Na igreja paroquial, no decorrer de uma solenidade religiosa em homenagem a Joana d'Arc, na presença do cardeal Dubiat e de uma multidão compacta, um jovem padre subiu ao púlpito, para pronunciar o panegírico, da heroína. Minha médium, a senhora Forget, que estava sentada ao meu lado, disse-me de repente: vejo o espírito de Jerônimo. Ele está de pé no púlpito, atrás do padre. Fiquei atento ao que ia se passar. O jovem padre começa com um tom calmo. Suas frases harmoniosas se desenrolavam com método. Depois, pouco a pouco, o tom se elevava. A voz tornava-se vibrante e, por fim, inflexões poderosas que eu reconhecia fizeram ressoar as abóbadas do edifício. Eu tinha um exemplo do que se produzia comigo em muitos casos. Essa inspirada eloquência eu a encontrei em certos médiuns, bastante raros, na verdade. Há os que incorporam em uma mesma sessão vários espíritos, dos quais as palavras revelam personalidades muito diferentes, de grande originalidade, e que é impossível serem confundidas entre elas ou com a do médium. O médium mais notável que encontrei no decorrer das minhas viagens foi a filha de um professor do Liceu de Marsella. Quando, em estado de transe, ela servia de voz não somente a oradores do espaço,
mas também a outras entidades extraordinárias. Por exemplo, a célebre senhora Geoffran, que por sua delicadeza de espírito, sua amabilidade e o encanto penetrante de suas maneiras, por sua linguagem um pouco antiquada, não deixava temos que convir margens para a simulação. É assim que as influências do alto se fazem sentir de mil maneiras, e que mais e mais se confirma a prova da sobrevivência da alma e da solidariedade que liga o mundo dos vivos ao mundo dos mortos. Interessante ele falar essa questão de solidariedade, que de fato acontece, né? Eu nunca tinha parado para pensar nesse lado, né? Da solidariedade que há entre esses dois mundos, né? A solidariedade que nós temos para eles e com eles conosco, né? Mais ao inverso, né? Deles conosco. Mas a gente também, né? Quando a gente os ajuda no trabalho do bem, né? Fazendo, por exemplo, choques anímicos e tal, para poder a gente alcançar e poder acordar os espíritos nas reuniões mediúnicas, a gente ajuda eles, assim como, aí muito mais, né? Eles também nos ajudam em várias outras questões. É muito interessante essa questão das inspirações nas oratórias, e é claro que alguns espíritos são, de fato, inspirados por outras pessoas ao dom da fala, né? E isso é notório, em alguns casos é notório o quanto eles são influenciados, e você percebe que realmente, às vezes, eles mudam, né, de tom, muda a forma com que se fala, a forma com que se expressa, né? Tudo isso muda. E o mais interessante é que isso acontece muito, já puxando para nós, né? Isso acontece muito na arte, né? A gente toma inspiração daquilo que quer dizer, né? E aí, quando a gente se conecta ao alto, a gente consegue se inspirar naquilo que precisa. Então, tocando, né? Interpretando, falando as poesias. Quando a gente realmente se conecta ao alto, a gente consegue captar toda essa energia, que é muito, muito bacana. E tão importante para nós neste mundo, né? O Bruno levantou a mão. Uma coisa interessante é que, tipo, quando a gente é inspirado desse jeito, não é só o jeito que a gente fala que vai mudar, não é só o jeito que a gente se movimenta vai mudar, não é só o nosso gesto que vai mudar. Tem uma coisa que, bom, a gente não consegue muito bem descrever com a nossa linguagem, mas que a gente chama de magnetismo de alguém que está falando. O magnetismo tem muito isso em algumas passagens, em várias pessoas que comentam o evangelho, falam que Jesus tinha um magnetismo que você olhava para ele, você ouvia ele falando e você era comovido de um jeito diferente. Não era simplesmente ele falando os gestos dele que estavam lá. Ele tinha esse poder de te... Não sei, eu não sei muito bem dizer como que é, porque eu também tenho um pouco de dificuldade. Mas ele tinha esse magnetismo. E a gente sente isso muitas vezes em alguns palestrantes. Eu vou dar um exemplo aqui de uma palestrante que eu adoro, que é o Haroldo. Nossa, quando o Haroldo fala, eu sinto que ele consegue prender de um jeito diferente, ele fala e a gente consegue entender de um jeito diferente. E não é só a voz dele, não é só o jeito que ele fala, ou o jeito que ele se gesticula. É todo esse ambiente fluídico que ele tem junto com ele que vai fazer com que as pessoas realmente entendam o que ele quer dizer. Eu acho que isso é muito importante. Inclusive na arte também. Com certeza isso existe na arte também. E isso é extremamente importante para que as outras pessoas consigam sentir de fato o que a gente quer passar.
Isso é muito legal. E o Haroldo Valadares também, um menino, o português que o Haroldo Valadares usa não é um português, o linguajar dele, as palavras clássicas que ele usa, não é própria de uma pessoa daquela idade, né? Porque é um garoto, né? E é fantástico o Haroldo Verdade. Valadares. Muito, muito bom. O Haroldo, não, desculpa, Arthur Valadares. Arthur Valadares. Ah, tá, acho que Parece tava um pensando pouco em Haroldo falar mesmo. errado. É. A Maria levantou a mão. Pode falar, Maria. Maria? Acho que a gente não está te ouvindo. Vocês não estavam me ouvindo, né? Agora sim. Agora estão me ouvindo? Sim. Então, é interessante que quando o Bruno falou sobre essa questão do magnetismo, né? Eu lembro que eu vi uma palestra do Divaldo falando sobre isso, de que ele tem um magnetismo tão grande na questão da oratória, que ele conseguiu fazer palestras em lugares onde ele não falava o idioma. E ele falou, e as pessoas entenderam, e muitos daqueles se interessaram pelo espiritismo. Então, é um magnetismo realmente bem poderoso, né? É aquela questão que a gente leu lá no início, de realmente ir além das palavras, né? Muito legal, Maria, não sabia disso. É interessante, por exemplo, e aí tem horas e horas, né? Por isso que ele se expressa através ele fala sobre a oratória, no caso, né? Então, que é esse ato de você parar e falar para milhares de pessoas, né? Ou para um conjunto de pessoas, né? E, por exemplo, Chico Xavier parecia uma pessoa tão meiga, cara. Ele parecia ele era, né? Na verdade, uma pessoa fofolete, né? Meiga e etc. Mas, por exemplo, no Pinga Fogo, tem falas dele totalmente enérgicas, né? E que totalmente firmes e enérgicas, que causou, que dava a segurança que precisava naquele momento, né? Porque às vezes as pessoas elas pensam também que você ser meigo, você ser uma pessoa, né, gentil e tal, não causa firmeza, né? Mas muito pelo contrário, Chico Xavier provou isso para a gente no Pinga Fogo, né? Que acho que ele tem poucas vezes, porque eu acho que ele não era um palestrante e tal, né? Ele não fazia muitas palestras, eu não sei se ele fazia palestra, na verdade, mas a expressão que a gente via ali no Pinga Fogo, né? Que foi onde ele conseguiu se expressar ali para várias pessoas nessa oratória, ele realmente conseguia cativar as pessoas, né, através da sua fala. Inclusive essa que eu acabei de falar. Quando era para ser enérgico, ele era enérgico, falava com firmeza. Quando era para quebrar o clima, né, com alguma coisa engraçada, ele fazia da mesma forma. E quando era para falar meigo, que cativava as pessoas, que tocava as pessoas por dentro, ele também conseguia um magnetismo extraordinário daquele homem maravilhoso. Ele era sensacional, nosso Chico Xavier, nossa centelha, né? Um cisco, na verdade, cisco de luz, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Também, né, com cabra atrás dele lá, como Emmanuel, rapaz, se você não fosse magnético, você, pelo amor de Deus. Agora, o exemplo do Haroldo, eu acho que o companheiro foi muito feliz. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, estamos sim. O companheiro foi muito feliz quando pegou o exemplo do Haroldo, porque o Haroldo, apesar de ser jurista, ele escreve muito mal. Eu não tenho paciência de ler o livro do Haroldo,
que a gente pega um livro de Joana, ou mesmo de Filomena de Miranda, Victor Hugo, o estilo do Haroldo e do De Luca, eu não tenho paciência de ler. Adoro a palestra deles, mas o estilo, a escrita deles eu considero assim muito sofrível. Não no fundo, mas o estilo mesmo, entendeu? Mas na oratória ele parece um semideus. Entendeu? Ou seja, na oratória, eu creio que ele recebe um plus de inspiração, de ajuda ali muito grande. De fato, eu acho que a gente recebe essa ajuda sempre, né? Inclusive, recebe essa ajuda tanto para o bem quanto para o mal, né? Ah, sim, Pois é, né? certamente. Porque eu estava conversando aqui até com o pessoal aqui, eu não sei se é depois do estudo que a gente fica num grupinho aqui, ou de bate-papo depois. Aqui é igualzinho casa espírita. Quando a coisa é boa, assim, né? O grupo é bom, as pessoas é boa, a gente fica. Depois que acaba tudo, a gente fica conversando aqui mais um tempinho. E aí, por exemplo, a questão do. Que eu sempre falo do Hitler, por exemplo, né? Muitas pessoas que eu acho que estavam ouvindo as suas oratórias, ouviam as suas oratórias, muitas vezes eram magnetizados pela palavra dele e iam através de uma onda, né, específica, de uma onda assim, né, levada, né, uma enxurrada, né, de magnetismo, é levada a falar não talvez concordar, mas seguirem uma ideia específica que ele conduzia literalmente o público a isso, né? E isso é super interessante, cara. Isso tem que ter não só o poder daqui, mas o poder do outro lado também é muito forte, né? Para poder magnetizar essas pessoas. Por isso que eu falo que às vezes a gente não deve culpar todos os alemães por essa questão, né? Porque muitas vezes eu acho que o cara tava ali, tipo, tem aquele rock aleatório que você chega lá, tá, pô, o que tá tendo aqui hoje e tal? Aí é Hitler falando lá e você, beleza, o que é isso aqui? Vamos levantar a Mas mãozinha. o Jânio Quadros também, quando ele era candidato a presidente da República, ele magnetizava 1000 pessoas com a oratória dele. Entendeu? É muito comum, né? Verdade. Quando... É verdade. Pode falar, Juna. Então, cara, eu acho que essa reflexão é essencial porque, inclusive, eu sempre lembro daquela questão do Livro dos Espíritos, em que Kardec ele pergunta se os espíritos influem em nossas ações e pensamento. E aí os espíritos são claros. Influem muitas vezes mais do que pensas e eles, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, a partir dessa reflexão, a gente pode ver que na oratória é igualmente como o Leão trouxe para nós hoje. Porque eu acho que passa muito pela reflexão de quem é que a gente está se conectando para nos auxiliar. E tem dois lados, né? O sujeito ativo e o sujeito passivo dessa comunicação. Aquele que fala é aquele que recebe a comunicação. Aquele que fala, ele está rodeado de espíritos sintonizados. Então, quais são os valores que moram em mim que, ao entrar em contato com esses espíritos, são realçados para que, a partir daí, eu passe uma mensagem em qualquer canto que eu estou? Da mesma forma, como é que as palavras me alcançam? Como é que as ideias se conectam comigo? Porque mesmo eu não fazendo parte de uma palestra, por exemplo, eu recebo aquela mensagem, mas como é que eu recebo essa mensagem? Então, eu acho que a reflexão que dá para puxar daí é, primeiro, questionar o que a gente tem sentido, o que a gente tem se conectado em nossa vida. Para a partir daí também questionar quando nós tivermos a oportunidade de nos manifestarmos, quais são os caminhos que nós desejamos seguir para passar uma mensagem, seja uma mensagem da doutrina espírita, seja uma mensagem de ideias que a gente acredita. Isso me traz muita reflexão da necessidade de mergulhar no autoconhecimento, para compreender a partir desse mergulho quais são as nossas tendências e inclinações.
Então, é claro que eu não atribuo, por exemplo, a mesma responsabilidade do alemão comum à de Hitler. Mas eu acho que muito do que traz ali é o que está dentro de nós. Inclusive aquele filme, né? Ele Está de Volta, eu não vi, mas eu conheço essa cena que já virou clássica da Netflix, em que Hitler ele fala para o personagem principal o seguinte: você acha que eu tomei o poder naquela época? Ou as pessoas acreditavam naquilo que eu estava falando? E aí eu acho que essa é a reflexão, porque o Hitler já se foi, mas quantas outras pessoas, líderes e ideias perniciosas não rondam e a gente entra em contato. E é bom lembrar que o contato é dos dois lados da vida, né? O material e o espiritual. Então, eu acho que é muito interessante essa reflexão para poder a gente refletir o que tem nos conectado, o que a gente tem se comunicado, como a gente tem passado nossas ideias e assim por diante. A questão da sintonia é tão importante, você está tão certo que, por exemplo, algumas pessoas desavisadas se assustam, porque no Arco do Triunfo, em Paris, tem uma homenagem a um nazista. As pessoas que não leem, que não conhecem a história, mas esse general nazista, ele é homenageado porque Notre-Dame, os grandes monumentos de Paris estavam todos minados e Hitler da Alemanha gritando para ele, general que estava em Paris, Paris está em chamas, Paris está em chamas, que era o que ele queria. O cara chega, quebra o telefone e fala assim: eu não sou louco de destruir tamanha beleza. Quer dizer, o cara não entrou na do Hitler, entendeu? Ele não entrou, ele ouviu a ordem, ouviu a energia, mas ele estava numa energia superior, né? Entendeu? É importante a Minimizou gente... a situação dele, né? É a questão realmente do capital, e a gente está preparado para essa sintonia, né? A gente falou que isso também, mais lá à frente, o livro Leon Denis também nos fala, né? Essa questão de comparada ao nosso radinho, né? Que a gente sempre tem que estar sintonizado a um radinho específico, senão a gente sempre vai pegar notícias e músicas relacionadas àquilo, né? Então, se ele estava ali, né, em outra sintonia de rádio, então ele não conseguiu pegar essa questão do Hitler de fato para destruir isso, né? Isso é muito legal, importante mesmo, importante a gente, para nós pensarmos em que a gente tem sintonizado também, né? E o que a gente tem antes de sintonizar, antes de falar, né? Nós que somos palestrantes, pessoas que falam, né, para as outras pessoas e tal, em qual sintonia a gente está, né? Qual o pensamento que a gente criou, né? Qual o pensamento, qual ideia a gente carrega conosco, para a gente tomar cuidado, porque a forma com que a gente fala, o que a gente fala e quando a gente fala é de extrema importância, né? E isso pode modificar vidas para o bem ou para o mal, né? Eu lembro de um exemplo muito específico de uma pessoa que infelizmente queria cometer um suicídio, né? E aí as pessoas, por questões materiais, né, que queriam que aquilo acabasse logo, geralmente se forma trânsitos, né, quando a pessoa toma essa atitude, falou para a pessoa, pula logo, a pessoa foi e pulou, né? A gente às vezes tem isso foi uma notícia mesmo, isso realmente aconteceu. Então, de que forma a gente se torna responsável, né, nessas questões de poder, através da nossa influência, tornar coisas boas ou ruins para as outras pessoas, né? É importante. E é engraçado que eu ia falar, por exemplo, Hitler, ele era austríaco, se eu não me engano, né? Sim, Então, ele era austríaco.
Então, assim, e aí ele defendia uma ideia de que talvez nem ele sabia né, que era verdadeira. Na verdade, né? Então, assim, a gente é um povo puro, povo ariano e etc., mas você é diferente, nós somos diferentes, né? Como que você quer fazer uma supremacia relacionada a isso, se me convencer de algo, né? Se você é diferente da gente, né? Como assim? E ele mesmo assim ainda conseguiu fazer com que as pessoas o seguissem, mesmo tendo essa dicotomia nele, né? Nele mesmo, em relação à ideia que ele defendia. Você queria falar, Sebastião? É próprio dos agentes do mal. Por exemplo, Robespierre, ele era nobre, mas ele se arvorou em líder da Revolução de 1789 e mandou os nobres, inclusive os reis, todos para a guilhotina. Ele era nobre, entendeu? Ele era conde de Robespierre. Né? Nossa, É, exatamente. É essa a questão, né? Então, nos cabe ficar atento exatamente a isso, né? A em que sintonia nós estamos para o bem, né? Para receber, e qual sintonia nós estamos para transferir, para ajudar as pessoas, né? Se a gente estiver sempre em boas sintonias, a gente consegue captar coisas boas, né? E não e quando chegar coisas ruins, coisas que não nos cabe, a gente bloquear isso, né? Vamos chegando ao fim da nossa aula, nosso estudo antes, eu de hoje. gostaria de fazer dois breves apontamentos. Claro, Né? pode falar, E Sebastião. aquele dia estava tão quente que eu não quis fazer, estava quente no sentido de gostoso. Né? Primeiramente, né? Dizer que sobre defendendo o Leon Denis, que quem lê Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vê que Leon Denis e Castro Alves foram escolhidos a dedo por Ismael Castro Alves para defender a República e Leon Denis para divulgar a filosofia espírita. E quanto ao patriotismo de Leon Denis, se no livro Joana d'Arc Médium, quando ele chega a perguntar a Joana d'Arc sobre a questão se o patriotismo dele estava muito fanista, muito exacerbado, aí ela falou assim: és como eu, teu patriotismo está na medida correta. Então, não tem nada de exagero. Né? O importante é que ele era fiel ao coração dele. Né? Só isso mesmo. É Legal, por legal. isso que no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala: temos que aprender a amar ao nosso próximo da mesma forma que Joana d'Arc soube amar a França. Nossa, que bonito. Acho linda essa frase. Nossa, linda. Linda, 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 linda. Que legal. Ou seja, sem limite, disposto a tudo, ao sacrifício. Né? Verdade. Nossa, é isso, né? Acho que ela se fez o. Se ela não tivesse esse patrulho, tanto essa questão dela do. Ai, Jesus, fugiu a palavra. Patriotismo? Patriotismo nela, acho que ela não iria conseguir, né? E talvez o patriotismo, por questões que têm acontecido atualmente e aconteceram, né? Ele tem se transformado em uma questão ruim, mas na verdade ele pode ser uma questão boa, né? O valorizar a sua terra, o valorizar o seu povo, valorizar a sua gente que convive com você, as belezas, né? É de extrema importância, cara.
sensacional. Então, assim, acho que espero que a gente um dia, né, isso está muito em falta, né, a gente consiga ser mais patriota nessa questão, da gente valorizar mais, né, se a gente for um servidor público, trabalhar de forma com que ajude as pessoas, né, se a gente for ser patriota nessa questão, quando os políticos chegarem nos seus cargos, que eles possam, então, fazer com que as pessoas melhorem, né? Pensar no povo dele, pensar no povo real e não nele, né? Então, investindo no que o povo realmente precisa e não no que eles precisam, né? No que os políticos precisam, ou em outros terceiros, né? Outras, como pode dizer, vontades, né, terceiras, não, mas sim a vontade pro povo, né? É isso, galera. Eu tava olhando aqui as bandeiras do Brasil, que inclusive eu tava vendo o seu Sebastião mesmo, ouvindo o audiobook do Brasil Terra da Esperança, e tinha uma bandeira que eu tava querendo saber, que Ismael sempre carregava com ele. Eu acho que foi Jesus que a fizera para poder... Agora eu não lembro, acho que era uma bandeira branca com... Deus. Isso, Deus, é essa aí. Cristo Deus, e caridade. caridade, não é isso? Como é que é? Deus, Jesus e caridade. Isso, exatamente, é essa bandeira. Era uma bandeira branca com azul, não lembro agora. E é que Joana d'Arc carregava à frente. Ah, que legal. Do estandarte dela, ela carregava Deus, Cristo e caridade. Nossa, não sabia, que legal. Nossa, muito bom, hein? Muito, muito legal. Muito legal, muito legal. É isso aí. Vamos chegando ao nosso final. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Se não, eu posso fazer. Eu posso fazer. Tá bom. Deus, nosso Pai, nosso Criador, de bondade que ainda não conseguimos nem compreender, nem mensurar, nem imaginar. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, aprendendo sobre como o Senhor age através de nós, como o Senhor nos ajuda a trazermos a palavra de Cristo, a fortalecer o reino dos céus na terra. Muito obrigado, Senhor, por todo o esforço que faz, por todos aqueles que estão ao nosso lado, nos ajudando nos momentos mais difíceis e que às vezes nós mesmos não entendemos. Muito obrigado pelos nossos guias espirituais, todos os espíritos que em algum momento nos inspiram, nos ajudam, nos dão força para que nós possamos, Senhor, fortalecer a nossa fé e que nós possamos, sabendo disso tudo, sabendo dessa proteção, desse zelo, desse cuidado, trabalhar com essa certeza de que não estamos sozinhos e que o Senhor irá nos prover tudo aquilo que nós precisarmos. Muito obrigado por mais esse estudo e que o Senhor esteja conosco durante essa semana. Que assim seja. Assim seja, amigo. Amém. Seu microfone, Baiano. Tá desativado, né? Obrigado a todos e a gente se vê no próximo estudo do Espiritismo na Arte. Deus quiser. Beijo. Tchau.